Pronto, gravando todos aí, então, né? Estamos gravando. Galera, eu quero parabenizar também a todos aqui, os ganhadores do sorteio ontem. Parabéns, né? Espero que façam bom uso, né? Do prêmio recebido, do livro. Então, parabéns aos ganhadores, tá certo? Vai ficar aí um beijo grande no coração de vocês, né? Que John fez bom uso, gostou? Se manifeste, John. Gostou do brinde? Professor, já comecei a ler já, tô gostando, sim. Muito Foi? obrigado. Ainda mais pela dedicatória também, né? Exclusividade. Pronto, tomara que Henrique também tenha gostado, né, do brinde recebido. Tá certo? Galerinha, vamos lá. Então, ó, eu vou fazer uma dinâmica meio que live, tá bom? Meio que live, a gente vai fazendo, né, um pouco mais acelerado. E vocês querendo interromper, levanta a mão ou interrompe, manda mensagem aqui no chat, ou também fala mesmo, né? É, olha lá, né? Nosso Sejais participando aqui com a gente para fazer a teletransmissão. Vocês levantam a mão, vão perguntando e eu vou, né, tirando dúvida de vocês, tá certo? Eu vou simplesmente colocar aqui muito mais para me guiar, tá bom, gente? Então eu vou colocar uma guia aqui muito mais para me guiar do que quem não sabe, eu não sei da aula. Eu não sei da aula de forma diferente, tá bom? Um dia na minha vida eu vou aprender a dar uma aula com slide. Aí vocês vão ver que minha aula vai ser maravilhosa. Pessoal, vamos lá então. Galera, a gente começa aqui o nosso primeiro ponto, que é conceito de tributo, tá certo? Vamos lá. Né? Não cai conceito de tributo na prova. Pô, tem aquela questão do exame 20, que é uma questão que demonstra claramente, né, conceito de tributo, ele está na prova, ele vem na prova. Né? O artigo 3º do CTN traz para a gente que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, o que é dizer que o conceito de tributo, que tributo é prestação pecuniária, ele deve ser pago em dinheiro, tá bom? Existe exceção? Existe, né? O artigo 156, inciso 11 do CTN, traz para a gente lá a questão da dação em pagamento de bens imóveis, tá? Vamos lá. O tributo ele pode ser quitado, a obrigação, o crédito tributário ele pode ser quitado através da dação em pagamento de bem imóvel? Pode, né? Então ele pode ser quitado com a dação em pagamento de bem imóvel? Tranquilo, né? Pode ser sim. Né? O detalhe que aparece para a gente é que ele não pode ser através de prestação de serviço, o que já foi objeto de pergunta na prova, tá bom? Detalhe 2, prestação pecuniária compulsória, tributo é obrigatório, então ele não tem um caráter facultativo. Né? 3, né, que ele deve ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Sempre comento nas aulas que esse caso de ser em moeda, às vezes a pessoa imagina que é uma redundância
entre pecuniário e em moeda, não, não há uma redundância em relação a isso. A base de cálculo do tributo, o fato a ser tributado, ele deve ser convertido em moeda, ele deve ter um valor, né, conversível em moeda. Então, eu vou sempre tributar riquezas, mas essas riquezas, elas devem ser convertidas em moeda. Eu não posso tributar uma riqueza que não seja conversível em moeda. Então, o oxigênio, para eu tributar o oxigênio, eu tenho que transformar ele, eu tenho que, né, trazer ele para uma moeda. Se não for em moeda, não tem como. Tá bom? Então, por exemplo, uma propriedade. O cara tem lá 100 hectares de terra, eu vou cobrar ITR sobre o hectare, cada ano ele vai me dar um hectare? Não, na verdade, eu vou pegar, dimensionar aquela fazenda de 100 hectares em moeda, em valor, e uma vez que ela se encontra dimensionada em valor, uma vez que ela é dimensionada em valor, aí eu vou poder fazer o quê? Cobrar, né? Cobrar esse tributo a partir do momento que eu transformei ele em valor, beleza? Em moeda cujo valor nela se possa exprimir que não seja sanção de ato ilícito. Tributo não é multa, beleza, galera? Tributo ele não é multa. Tributo ele incide sempre sobre um fato lícito e o tributo ele não é uma multa, ele não é uma penalidade. Duas observações sempre aparecem aí. Primeiro, a questão dos tributos de natureza extrafiscal. Pessoal, numa classificação, os tributos podem ser classificados em fiscais e extrafiscais, né? Tributo fiscal e tributo extrafiscal. Galera, todo tributo ele tem a sua preponderância, sua predominância. Mas vamos lá, os tributos eles são, né, mais preponderantes para o lado fiscal ou mais preponderantes para o lado extrafiscal. Tributos com natureza extrafiscal, eles acabam, né, vamos dizer, induzindo condutas. Então, um grande exemplo que a gente tem é a questão vamos colocar aqui, do IPI. O IPI sobre o cigarro, ele é 300%. Pô, eu estou penalizando o fumante do cigarro? Não, nem brincando, né? Fumar tabaco é uma coisa lícita, então eu não estou penalizando o fumante do cigarro. Mas, veja bem, eu quero induzir o quê? Eu quero que aquela conduta não aconteça, então eu aumento. Mas essa extrafiscalidade, ela não é enxergada como uma penalidade, até porque a conduta de fumar é lícita. Outro detalhe que aparece para a gente é a questão da cláusula pecúnia non olet. A cláusula pecúnia non olet, gente, ela tem uma origem, né, histórica lá do imperador Vespasiano, mas eu queria trazer para vocês uma questão dela muito de ordem prática, até porque ela caiu outro dia na prova, né? Até porque ela caiu outro dia na prova. E aí, ó, ele disse que já está ao vivo aqui né, pelo Sejais. Obrigado, Mike. Obrigado, amigão. Caiu outro dia na prova. Vamos lá, o artigo 118, salvo engano, no 118, inciso primeiro, né? O 118, inciso primeiro, Cat, é exatamente o que vai falar para a gente da questão da pecúnia non olet, né? Se vocês olharem aí o 118, ele fala o seguinte: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte, responsável do terceiro, bem como a natureza
ou objeto dos seus efeitos, e dois, os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, o que vale, né, para quando a gente vai falar da pecúnia no wallet, é exatamente o que vale exatamente uma interpretação objetiva do fato gerador. Por isso que eu posso chegar aqui e dizer, ó, Giovana ganhou no ano de 2025 5 milhões de reais. Giovana vai pagar imposto de renda? Vai. Giovana paga imposto de renda. A Giovana, ela ganhou 5 milhões fazendo o quê? Traficando droga, né? Giovana, mesmo assim, vai pagar imposto de renda? Vai. Por quê? Porque o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Então, pouco importa a questão, né? Pouco vai importar a questão do que ela fez antes, né? Ela fez né, traficou drogas. Pô, não, eu interpreto objetivamente, certo? É claro que ela não pode declarar na declaração de imposto de renda dela que ela traficou drogas, não tem como fazer isso. O detalhe também é o seguinte, ó, não caberia esse princípio da pecúnia no wallet para a questão do ICMS, né? Então, droga, né, cocaína, maconha, ela não pode circular. Então, eu não posso ter uma tributação sobre cocaína, maconha, porque aí seria tributar, né, a circulação de objetos que são ilícitos, tá bom? O tributo, ele é instituído por lei. Lei é o veículo legislativo que conta com a participação dos representantes do povo. Agora vamos lembrar só um detalhe, né? Tem várias exceções. E daqui a pouquinho, quando a gente chegar em princípio da legalidade, a gente fala da exceção, mas a regra é que o tributo é instituído por lei e o tributo é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Não há juízo de conveniência e oportunidade na cobrança do tributo. Então, o cara é torcedor do Vitória, né? Ah, não, eu vou deixar de cobrar que eu tenho peninha de torcedor do Vitória. Não, você não pode ter pena, né? Ainda mais o cara é torcedor do Vitória, aí que tem que botar lenhando mesmo, né? Mas assim, não existe esse juízo de conveniência e oportunidade. Aconteceu, a gente cobra. Eu gosto muito da frase de que não se tributa somente os inimigos do rei, tributa-se os amigos também. Perfeito? A boa de observação é a súmula 353 do STJ, quando diz que o Código Tributário Nacional não se aplica ao FGTS, as contribuições para o FGTS. Por quê? Porque o FGTS não é tributo. Fechado? Galera, feito aí, né, a introdução com o conceito de tributo, eu passo aqui para as espécies de tributo. Beleza? Pessoal, quais são as espécies de tributo? Deixa eu fazer uma pergunta. Tópico 1 ficou de boa? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Acho que Henrique está online, mas não tá aqui pelo Google, tá pelo Sejad, mandou aqui uma mensagem. Valeu, Henrique. Todo mundo tranquilo? Pronto, tranquilo, Yasmin? Valeu, querida. Então, passamos para frente. Ó, espécie de tributo. A primeira coisa é a gente adota a teoria pentapartite, né, das espécies de tributo. Tributo é imposto, tributo é taxa, é contribuição de melhoria, é empréstimo compulsório e é contribuição especial. Beleza? Então, eu tenho 5 espécies de, né, tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial.
Lembrando, o código gosta muito de bater na gente, de trazer para vocês aí a questão de confundir essas, né, essas espécies de tributo. Então, ele traz muita confusão para vocês aí dentro. Então, você não pode se deixar enganar em relação a isso. Então, vai ser imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Eu até pedi para vocês darem uma olhadinha no artigo 4º do CTN, porque o artigo 4º do CTN ele diz o seguinte: a natureza jurídica do tributo, ele pouco importa a sua denominação. Então é aquela questão, se alguém está falando que é taxa, mas na verdade é imposto, é sempre imposto. Ainda também, né, a natureza jurídica do tributo pouco importa a destinação das suas receitas, o que não é mais verdade hoje em dia. Por que não é mais verdade hoje em dia? Por causa da diferença entre impostos e contribuição especial, que reside exatamente, essa diferença vai residir exatamente na destinação. O que diferencia imposto de contribuição especial é a sua destinação. Beleza? Tranquilo? Vamos começar então, para a gente, vamos falar de imposto, né? Imposto, artigo 16 do CTN. Tranquilo? Galerinha, imposto, né, é tributo não vinculado à contraprestação de atividade estatal. Eu ajo, eu pago, certo? Ainda juntando aqui, eu tenho que lembrar, né, do artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, quando diz que as receitas de impostos não podem ser vinculadas a qualquer, né, despesa, a qualquer fundo, salvo aquelas despesas que já estão ali na própria Constituição. Os impostos, eles são de competência privativa. Eu não posso dizer que o imposto é de competência comum, porque eu não posso falar, gente, que o imposto é de competência comum, pura e simplesmente porque a Constituição diz qual espécie de imposto cada um dos entes vai instituir. Então, quando eu paro para pensar nos impostos, né, quando eu venho aqui para pensar nos impostos, eu vou ter os impostos da União, né, eu vou ter os impostos dos estados e eu vou ter os impostos dos municípios. Galerinha, os impostos da União, artigo 153 da Constituição, do Estado, artigo 155 também da Constituição, e dos municípios, eu vou ter aqui no artigo 156 da Constituição. Então, são impostos dos estados, né? O II, o IE, o IR, o IPI, o IOF, o ITR, o Imposto sobre Grandes Fortunas e também agora o Imposto Seletivo. Os estados, eles vão ser, né, o ITCMD, o ICMS, o IPVA, e os municípios, o IPTU, o ITBI e o ISS. O IBS, que é um imposto que está chegando agora, é um imposto de competência, né? Como é que eles colocaram lá no 156 a compartilhada? É um imposto de competência compartilhada. Beleza? Sobre imposto, né, o básico está aí, e a gente entra nela nas taxas. Pessoal, o que a gente pode falar aqui
das taxas? Pô, a taxa vai estar no artigo 77 do CTN, né? A taxa é tributo vinculado à contraprestação de uma atividade estatal. Ela é o oposto do imposto, né? Então, eu ajo, né? No caso do imposto, eu ajo, eu pago. No caso da taxa, o Estado age, eu pago. O Estado vai agir, razão pela qual eu vou ter que pagar, né? A taxa ela vai se subdividir em taxa de poder de polícia e taxa de serviço, beleza? Então eu tenho duas taxas aí, né? Taxa de poder de polícia e taxa de serviço, beleza? É bom a gente lembrar que as taxas são de competência comum. Por quê? Porque tanto a União, os estados, Distrito Federal e municípios podem instituir taxa, tá bom? Todos podem, no âmbito das suas atribuições. Então, se a fiscalização é realizada pela União, quem institui a taxa é ela. Se o serviço é prestado pelo município, quem institui é ele, beleza? Então, a gente vai, né, caminha exatamente aí. Vamos lá, então. Eu tenho duas taxas. A taxa do poder de polícia. Então, ele vai falar o seguinte: compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir, e aí você vai ter aqui, no âmbito das suas respectivas atribuições, né, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Galerinha, o que eu quero chamar atenção para vocês que vocês não podem perder? O que é exercício regular? Ó, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte: o que é poder de polícia? Poder de polícia eu vou já me limitar como uma fiscalização, beleza? O que é exercício regular? A fiscalização aconteceu? Não, a fiscalização não aconteceu. Tá? Na realidade, o órgão fiscalizador precisa existir, esse é o pensamento do STF. Aí ele vem para a taxa de serviço, quando diz, né, ou a utilização, e aí efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Galera, efetiva ou potencial concorda com utilização. Você vê que ela está entre vírgulas ali dentro. A utilização do serviço efetivo ou potencial, e o serviço público é que é específico e divisível. Vamos pegar primeiro um detalhe: que serviço público é esse que é remunerado através de taxa? Serviço público, para ser remunerado através de taxa, tem que ser aquele serviço que é, né, individual, ut singuli, e não serviço ut universo. Então, o serviço público ut singuli, ele é remunerado através de taxa, beleza? A utilização pode ser efetiva, né? Eu sei quanto a pessoa está usando, ou pode ser potencial, como acontece com a taxa de lixo, eu não sei, mas eu tomo como um parâmetro potencial que eu consigo fazer uma dimensão. Meu serviço é específico e divisível porque eu individualizo aquela unidade, aquela pessoa que usa o meu serviço. Então, ele não pode ser um serviço para todos, beleza? Ele é um serviço individual e é um serviço imperativo. Serviços públicos contratuais são remunerados por tarifa e não por taxa. Agora, o que ele colocou no final do dispositivo, que é importante para a gente, que tem que estar posto à disposição do contribuinte, prestado ao contribuinte, óbvio, ou posto à disposição do contribuinte, tá bom? Alguns detalhes aí da taxa a gente tem que destacar, especialmente esse parágrafo único que tem aí no artigo 77, quando diz para a gente que a taxa não pode ter, por base de cálculo, né, ou fato gerador idêntico ao de imposto,
né, que correspondam ao imposto e nem ser calculado em função do capital das empresas. Pessoal, taxa e imposto são coisas diferentes. Base de cálculo e fato gerador de taxa não pode ser igual, idêntico à base de cálculo e fato gerador de imposto, beleza? Inclusive, o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição diz para a gente que a base de cálculo, a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Própria significa idêntica. A taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de impostos. Agora vamos lembrar que temos uma súmula vinculante, a 29, que vai dizer para a gente que a base de cálculo da taxa não pode ser idêntica, mas ela pode ter elementos da base de cálculo de imposto. Beleza? Outra coisa é que a base de cálculo da taxa não pode ser dimensionada de acordo com o capital das sociedades empresárias. Eu não lembro dessa questão na segunda fase, mas eu lembro dessa questão, eu lembro dela na primeira fase já umas 2 vezes. A taxa tem algumas súmulas vinculantes. Tem a súmula número 12, que diz que é inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas. Tem a súmula vinculante número 19, que diz para a gente que a taxa de lixo é constitucional. Tem a 29, que a gente acabou de citar, sobre a base de cálculo, não precisa, ela não deve ser idêntica, mas pode ter elemento. E tem a súmula vinculante 41, quando diz que a taxa de iluminação pública ela é inconstitucional. Saindo daí, a gente vem para ele a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, né, as contribuições de melhoria, a gente vai estar aqui com ela, né, na contribuição de melhoria, lá no artigo 81 do CTN. É aquele tributo que serve muito para a prova. Inclusive, no exame 39, salvo engano, ele foi objeto da tese da peça, né? Naquela anulatória, acho que é o 39 ou 38, acho que é o 39, né, galera? Ele foi objeto da tese da anulatória. Então, ele pode vir numa questão, ele pode vir numa tese de enunciado, mas ele está muito mais ligado à prova. Vamos lá. Contribuição de melhoria, tributo de competência comum, todos podem instituir, mas no âmbito das suas atribuições. Contribuição de melhoria, tributo, né, que também é vinculado, o Estado age, eu pago. Contribuição de melhoria, ele é instituído para fazer face ao custo de obra pública que gerou valorização imobiliária. Beleza? Então, ele é instituído para fazer face ao custo de obra pública que gerou valorização imobiliária. Eu preciso da valorização imobiliária. Se eu não tenho ela, eu não tenho como falar de contribuição de melhoria. Beleza? Né? Ele tem 2 limitações, uma limitação de ordem individual, eu não posso cobrar mais do que o valor da valorização. Ele tem outra limitação, que é a limitação de ordem geral. Não se pode cobrar mais dos contribuintes do que o valor da obra. Vamos lembrar só algumas observações para instituir contribuição de melhoria. Tem que ser uma obra nova, né? Não pode ser um reparo de obra já existente. Tem que ter a valorização, o imóvel tem que estar na área afetada da obra, não pode ser um imóvel que esteja longe da obra. Perfeito? Vamos lá, é o que a gente tem aí. Cuidado com até esse cálculo, porque na primeira fase ele já colocou para a galera, acho que na segunda fase também, ele colocou a questão desse cálculo, né? Quanto valorizou o imóvel e quanto foi cobrado. Então, não pode se cobrar mais do que o valor da valorização, individualmente do contribuinte. Outro detalhe ele não pode cobrar mais do que o valor. Se a obra custou 10 milhões, juntando todo mundo que está recebendo a notificação, pode-se cobrar até 10 milhões. Perfeito? Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório vai estar no artigo 148 da Constituição Federal, e a gente vai somar aqui também com o artigo
15 do CTN. Galerinha, vamos lá. 148 da Constituição, né, ele vai dizer para a gente o seguinte, que o empréstimo compulsório ele é um tributo de competência exclusiva da União. Então, alguém mais pode instituir empréstimo compulsório? Não. Só a União pode instituir empréstimo compulsório? Só a União. Então, eu não tenho essa possibilidade de outra pessoa instituir empréstimo compulsório, só a União, né? Meramente a União. Agora, vamos lá para um detalhe. Ele é um tributo vinculado. Só que a vinculação agora muda de cara, porque ele não é vinculado à contraprestação de uma atividade estatal. Na realidade, as receitas de empréstimo compulsório são vinculadas à despesa que fundamentou a sua criação, beleza? O empréstimo compulsório, ele é reserva de lei complementar, então ele não pode ser instituído por medida provisória, e a Constituição limita a 3 despesas. Por que 3 despesas, Rick? Você está falando, tem 2 incisos, sim, mas tem 3 despesas. Calamidade, né? Guerra ou sua iminência e investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional. Então, esses aí são as despesas. Detalhe 2. Então, o detalhe 3 aí também. O próprio parágrafo único do 148 fala que os valores de empréstimo compulsório não podem ser predestinados. Quer dizer, se eu arrecadei para a calamidade, eu não posso aplicar em outra, né, destinação. Beleza? Tranquilo? Aí eu entro para cá agora com as chamadas contribuições especiais, que ela vai estar no artigo 149, né, da Constituição Federal, vai ter também o artigo 149A da Constituição Federal. Pô, botei CTN, não, né? É Constituição Federal, desculpa, gente, né? Constituição Federal. As contribuições especiais, a gente tem que ter muito cuidado com o artigo 149, porque ele bota lá, compete exclusivamente à União, e a gente, durante as nossas aulas, a gente viu lá que é mentira, não compete exclusivamente à União, né? Compete à União, vamos botar principalmente à União, né? Privativamente à União, instituir contribuições especiais, que contribuição social, que é aquela que vai ter destinação para a área social, contribuição de intervenção no domínio econômico, que a gente chama de CID, e contribuição corporativa, que é o de interesse de categorias, né, profissionais e econômicas, beleza? Então, nós vamos ter essas 3 aí. O que marca a contribuição é que ela vai ser a receita para uma despesa pré, né, pré-fixada. Então, a lei que institui, ela vai me dizer onde é que aquele dinheiro vai ser aplicado. Então, assim, a contribuição previdenciária eu instituo para que os valores arrecadados sejam aplicados na previdência social. Beleza? A CID, que é a mais famosa, é a CID combustível, que está lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, a mesma coisa, ela vai intervir naquela área, né, econômica, fomentando aquela área econômica, igualando, né, retirando as distorções, e deve ser aplicado em benefício daquela própria área. Se a gente olha lá no 177, parágrafo 4º, o que fala da CID, ele vai reparar áreas degradadas, ele vai investir em novas tecnologias, ele vai investir em infraestrutura para a produção de combustíveis. E temos as contribuições corporativas, que são de interesse de categoria profissional e também de interesse de categorias, né, econômicas, certo? Então, vai ter esses 2 aí. O que é importante para a gente aí dentro é lembrar o parágrafo 1º do artigo 149, quando diz que as contribuições para o custeio do regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos, ela é de competência comum.
Se você ver aí no parágrafo primeiro, quem está com o código aí, quem está com o VADMECum aberto, vai ver o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios podem instituir contribuições para financiar o regime próprio de previdência social. Então, assim, e aí ele vai falar que são contribuições progressivas, cobrado de quem está na ativa, cobrado de quem está inativo, e por aí vai, beleza? Tranquilo? Lembrar também que essas contribuições, que a CID e a contribuição especial e a contribuição social não incidem em receitas de exportação. E lembrar que o artigo 149-A, que passou por mudança, instituiu, né, a COSIMP, agora tem um M aí, que é a contribuição sobre o serviço de iluminação e monitoramento público, que pode vir cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Galerinha, pergunta, deu para dar uma lembrada aí nesse tópico? Como é que tá aí? Ficou de boa? Ó, posso passar aqui para princípios e limitações ao poder de tributar, tá bom? Ah, foi? Ficou de boa? Gente, só posso pegar mais água ali? Só um segundinho, deixa eu só fechar aqui, pegar um pouquinho de água aqui. Pronto, galerinha, voltando. Esse quadro improvisado tá o máximo, tá bom? Vamos lá, reparem, né? A gente vai entrar agora na questão dos princípios e limitações. Princípio, né, sempre é assunto que vai vir, não dá, né? A gente está aqui numa. Eu fui pegar água porque eu estou falando aqui disparado, não dá para a gente trazer tudo, vou colocar alguns tópicos aqui e a gente vai, como é que eu posso dizer, pontuando conceitualmente aqui para vocês, beleza? Os princípios, a primeira coisa dele, né, que a gente pode falar são os princípios, botar aqui, do STN, né? Eu tenho os princípios do, aqui vai ficar mais escuro, os princípios do STN, certo? Que é uma novidade, né? STN, para lembrar, Sistema Tributário Nacional. E os princípios do STN vieram com a reforma tributária, né? Vieram com a reforma tributária, que é o quê? Simplicidade, transparência, justiça, proteção ao meio ambiente, cooperação, certo? A gente aí desenvolveu cada um deles. É importante lembrar, valeu, Caião, que eles estão lá no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, tá bom? Não tem uma definição, né? Então não sei muito, ainda o STF ainda não julgou nada sobre eles, mas eles estão lá. Simplicidade, transparência, justiça, cooperação e proteção ao meio ambiente. Ficam esses 5 lá para vocês. Aí depois a gente volta para aqueles princípios que são os básicos, né? Que é o princípio da legalidade. Todo tributo deve ser instituído ou extinto, majorado ou reduzido através de lei.
tá bom? Galera, tomar muito cuidado com as exceções, né? Tem muita exceção, medida provisória é exceção, mas medida provisória não pode tratar dos tributos que são reserva de lei complementar. Aquela questão da súmula 160 também, que é uma questão que sempre vem em prova. Então, né, vocês têm que tomar cuidado. A regra vai ser sempre a legalidade, tá? Mas vocês têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com as exceções. Depois, entra para a gente o princípio da anterioridade. Gente, sempre que tiver na prova, especialmente no enunciado, né, tempo, questão temporal, vocês tomam cuidado, porque ele pode estar querendo falar de anterioridade, chegou ali no final do ano, falou que vai mandar cobrar no início do próximo ano, muita atenção em relação a isso. A anterioridade, ela vai ser o quê? Tributo instituído em um exercício deve ser cobrado no exercício subsequente. É a chamada anterioridade anual ou anterioridade de exercício. E tributo e ademais, entre a data da publicação e a data da cobrança, tem que distar pelo menos 90 dias. É chamada anterioridade anual, ou anterioridade nonagesimal, né, ou noventena, tá bom? Galerinha, para quem tá com o livro, John, grande John, rapaz, John tá com o livro aí agora, né? Então, John, só para lembrar, John, você que está com o livro, João ganhou ontem o sorteio do livro. Lá na página 51, a gente tem um quadrinho, né, com todas essas exceções, tá bom? Então, lá na página 51 do livro, tem muita exceção, né? Aí, no princípio da anterioridade, tem algo que é interessante, que é a súmula vinculante 50, quando diz que norma legal que altera o prazo de recolhimento dos tributos não precisa, né, não precisa observar a anterioridade, tá certo? Então, né, sobre anterioridade, a gente fica por aqui também. Princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade, né, ele vai estar no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, né? O anual antes, Caião, e depois volta contando 90 dias. Sempre o anual antes, para depois voltar contando 90 dias. Valeu? Ó, a retroatividade, eu tenho que lembrar que o tributo, né, publicado, ele só vai gerar efeitos para o futuro, tá bom? Só vai gerar efeito para o futuro. Eu não posso, né, publicou uma lei que instituiu ou aumentou o tributo, eu não posso ter efeitos pretéritos, eu só gero efeito para o futuro, beleza? Não posso ter efeito pretérito. Fechado? Tranquilo? Facinho, facinho, facinho? Maravilha! Vamos só lembrar da observação lá do artigo 106, que diz que a lei 106 do CTN, quando diz que a lei tributária pode retroagir, mas é na questão, quando ela é meramente interpretativa, se for para beneficiar, né, o contribuinte em relação a infrações tributárias, né? E aí depois a gente vem para cá para o princípio da isonomia. Muita gente aqui do nosso curso não sabe o que é o princípio da isonomia, no simulado errou, não lembrava que ele existia, foi aí um pandemônio com o princípio da isonomia. Esse professor é debochado, né, rapaz? O princípio da isonomia diz que, né, todo contribuinte em igual situação deve ser tratado de forma igual, não podendo fazer diferença em razão do cargo ou função que ele ocupe, tá bom? Então, a isonomia, ela vai ser identificada de forma, vamos colocar assim, vertical,
Contribuintes na mesma situação devem ser tratados de forma igual, mas contribuintes em situação diferente devem ser tratados de forma diferente. Não tenham dúvida em relação a isso. Mais ainda também, né, na horizontal, é a questão da contribuintes em igual situação são tratados de forma igual. Cuidado, né, cuidado com essa parte que fala de diferenciação em razão do cargo ou função por eles ocupada, tá bom? Não perde isso de vista. A gente entra para cá, para o princípio da capacidade contributiva. Capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, os tributos, não os impostos, eles devem ser dimensionados de acordo com a capacidade, com a capacidade contributiva dos contribuintes. Aquela velha máxima, quem ganha mais paga mais, beleza? Quem ganha mais paga mais. Outro princípio aqui também é o princípio do não confisco, né? O princípio do não confisco, que vai estar no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, quando ele coloca para a gente aqui que o tributo não pode ter efeito de confisco, sabor confisco, né? Efeito de confisco. Então, é interessante isso. Não é, eu não posso confundir com o confisco em si, né? Não é confiscar a pena de perdimento, não. Ele não pode ter uma carga tão elevada que importe num confisco. Então, isso é muito, mas muito importante, né? Ele não pode ser tão elevado que ele importe em confisco. Tá certo? Vamos lembrar só que os tributos de natureza extrafiscal não precisam obedecer o princípio do não confisco, e o princípio do não confisco é extensível às multas, especialmente multa punitiva, multa qualificada pela infração, multa qualificada pela infração. É interessante, deixa eu só, eu lembrei que outro dia eu coloquei isso em uma ação, gente. E aí, vocês estão com o código de vocês aberto aí? Deixa eu pegar aqui, porque eu realmente não sei se vai dar certo. Estou tentando fazer dar certo, né? Mas eu queria que vocês abrissem o código de vocês. Tô aqui abrindo a vida dos outros, né? Acho que passou rápido aqui. Tá no meu computador também tem. Mas eu não sei por que veio isso na cabeça. Peraí. Estou botando os pedaços do PAF que eu estou querendo aqui. Aqui. Na lei 9430, vocês podem abrir a 9430 de 96 para mim? Pode ser? Ó, 9430 de 96. É, ela. Ah, e aí, coloca um. Né, pinta esse parágrafo primeiro, inciso sexto e inciso sétimo de laranja. Pinta aí, né? Tá falando das multas, e aí é no imposto de renda, né? Questão federal, tá bom? Conseguem fazer isso?
Eu preciso ganhar essa ação, galera. Essa ação que está no quadro aí, se eu ganhar, rezem por mim, porque se eu ganhar, Professor, só para confirmar, é o artigo 44, parágrafo parágrafo 1º, primeiro, 6º e 7º. sexto e sétimo, Gil. Coloca um clips aí do lado, é o clips vermelho. O meu tá o prata. Nessa lei, não, eu estou falando do lado, lateral. O clips vermelho não é o clips que trata de princípio? Ah, tá, sim. E de princípio, qual é, Kátia? É o mesmo, não? Princípios de imunidade? Ou eu estou errado? Repete aí, Rick. Embaralhei Tá aqui, na entendi tela. nada. Tá na Não, tela. é para colocar o clipe prata, né? Prata não. Prata já tá nessa lei. A gente já botou clips prata nessa lei. Isso. Não, o que você falou era para colocar o quê? Era para pintar, né? Pintar. Isso, eu pintei, eu fiquei em dúvida só do clipe. Não, Já tá. clips coloca um clips referente a princípios aí do lado. Ah, Esqueci pronto. qual é. Cadê Henrique? Me salva aí, rei. Me salva aí, me salva aí. O que é C cedilha? É C cedilha, Caião? CC, eu não entendi. Choro, choro. Ah, princípio é vermelho. Valeu, Nelson. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Viu? Então, coloca aí, né? Isso é só uma lembrança, porque ele está falando desses percentuais de multa, né? Multa de 100% e etc. Coisa que volta, vai e volta aí. Vamos voltar para cá, para o básico, né? Princípio da liberdade de tráfego, tá bom? Pessoal, a liberdade de tráfego vai estar no artigo 150, inciso 5º da CF, beleza? 150, inciso 5º da CF. O que, que eu vou ter aqui, né? Que não se pode instituir tributos interestaduais ou intermunicipais para obstruir a circulação de bens ou a circulação de pessoas e de bens, salvo a instituição do pedágio para a conservação das vias. Galerinha, veja bem, né? Veja bem isso aí. Eu não posso criar um tributo, seja uma taxa, um imposto, que ele vai incidir, né, impedindo a circulação de pessoas entre cidades ou entre estados, ou impedindo a circulação de bens, né, entre cidades e entre estados, beleza? Né? A gente tem aqui também as limitações da União, né? As limitações que são próprias da União, que elas vão estar no artigo 151, né, da Constituição Federal, que vão ter aí 3 incisos aí dentro. São limitações próprias da União. As limitações próprias da União, a gente vai destacar aqui, primeiro, a uniformidade geográfica,
né, porque a União ela não pode criar tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, salvo para fazer a equalização entre as regiões. Depois, a União não pode tributar a renda de obrigações dos estados e municípios em valores superiores, em valores não, mas é como é que ele coloca? Valores mesmo superiores aos que tributa as suas rendas e obrigações. E também a União, ela é vedado à União a concessão de isenções de tributos dos estados e dos municípios, beleza? Por fim, aqui a gente vai ter a não discriminação, baseada na origem e destino, que vai constar no artigo 152 da Constituição Federal. Perfeito? Né? A não discriminação na origem e no destino, baseado aí no artigo 152 da Constituição Federal, que é que os estados e os municípios não podem fazer diferença, seja na entrada ou na saída, né? Fazer diferença tributária na entrada ou na saída, né? Em razão da origem do produto, do destino que o produto vai fazer. Então, eu não posso tributar maior um bem que eu estou mandando para Goiás do que o que eu estou mandando para Sergipe. Não, porque Sergipe é no meu estado irmão. Pô, não interessa, irmão. Eu não posso fazer distinção em razão da origem ou do destino dessas mercadorias e produtos. Foi interessante que a gente teve um caso concreto que foi o que os estados tentaram tributar aí dentro os carros importados com alíquotas maiores. E aí você esbarrou exatamente na discriminação, né, da origem, né, porque os carros vinham de fora do país. Beleza? Galerinha, como limitação, né, aqui ao poder de tributar, a gente entra no tópico que eu vou colocar aqui um 3.1, que são as imunidades. A gente vai considerar toda imunidade como uma limitação constitucional, uma não incidência constitucionalmente qualificada. Então, sempre que a Constituição disser que alguma situação não é tributada, mas não é tributada por taxa, por imposto, por contribuição, eu vou considerar como uma verdadeira imunidade. A gente tem várias imunidades dentro da Constituição, mas muitas imunidades na Constituição. A Constituição está recheada de imunidade. Entretanto, né, nós temos 5 imunidades que são ditas imunidades próprias, né? Imunidades próprias, que serão elas, aquelas que estão no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, né? Que eu vou ter lá a imunidade recíproca, a imunidade de templo de qualquer culto, a imunidade das entidades, a imunidade literária e a imunidade musical. Então, eu tenho essas 5 imunidades aqui dentro, né, para que a gente vai trabalhar elas 5 aqui agora. Beleza? Imunidade recíproca está na linha A do artigo 150, inciso 6º da Constituição, quando ele diz que não cabe a cobrança, né? Porque essas imunidades se referem a impostos, tá bom, gente? Se referem a impostos. A imunidade recíproca diz para a gente que a União não pode cobrar imposto sobre renda, patrimônio e serviços dos estados e dos municípios, idem estados sobre União e municípios, e idem município sobre União e estados, beleza? A imunidade ela é extensível às autarquias e fundações públicas, é extensível às empresas públicas
e sociedades de economia mista que prestam serviço público, perfeito? Que prestam serviço público. Então, tá, né, de boa aí. A imunidade de templo de qualquer culto, uma imunidade religiosa, ela vai caber às entidades religiosas e aos templos de qualquer culto, inclusive as entidades sociais sem fins lucrativos mantidas por essas entidades religiosas. A templo de qualquer culto, eu vou considerar uma entidade religiosa, aquelas religiões que são reconhecidas pelo Estado brasileiro. Então, é católico, é católica, protestante, é calvinismo, anglicanismo, luteranismo, batista, neopentecostais, aí, adventista do sétimo dia e etc. Matrizes africanas, eu tenho candomblé e umbanda e espiritismo kardecista, beleza? A imunidade é do templo e dos bens que estão a serviço do templo. Importante lembrar que quando o templo é locatário de imóvel, enquanto perdurar a locação, ele vai ter, aquele imóvel vai ter a imunidade, perfeito? A imunidade de templo é uma imunidade auto-aplicável, então a norma de eficácia plena, eu não preciso de uma norma que a complemente. A imunidade das entidades é aquela imunidade dos partidos políticos, sindicatos, dos trabalhadores, então essa condição de ser um sindicato de operário, de trabalhador, e as entidades de assistência social e educacional sem finalidade lucrativa, respeitar os requisitos de lei. Os requisitos de lei, eles se encontram no artigo 14 do CTN, quando fala que essas entidades não podem distribuir lucro, dividendos, tem que reinvestir o dinheiro na própria entidade dentro do Brasil e tem que manter a escrituração regular das suas contas. Essas três imunidades, essas aqui são imunidades subjetivas, tá? Então, são imunidades subjetivas, porque quem tem imunidade é a pessoa, não é a coisa. Essas duas imunidades são imunidades objetivas. Quem tem imunidade é a coisa. A imunidade literária diz lá que os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua fabricação goza de imunidade. É importante lembrar que a súmula vinculante 57 fala do e-book e do leitor de livro eletrônico. Nas entidades ali tinha uma súmula vinculante que é a 52, tá? Então, só lembrar para vocês. A imunidade musical, ela já diz o seguinte: os fonogramas e videofonogramas, quando produzidos no Brasil e interpretados por brasileiro, vão gozar de imunidade. Perfeito? Tranquilo? Facinho? Cuidado, imunidade é uma coisa que sempre aparece aí pra gente. Pergunta, como é que ficou essa partezinha aí? Tá tudo tranquilo? Facinho? Foi? Andrezão, Jonathan, gente, estão curtindo? Estão aproveitando? Estão lembrando? Estão com o código na mão aí? Me conta. Live. Pô, um bocado de coração. Tá parecendo quando eu fazia live para o pessoal do Amo Direito, né? Sobe coração, sobe coração. Naquela época que live era uma coisa bem na moda, né? Bem na moda mesmo. Tá bom? Tá top? Quem é que é Rebeca, velho? Rapidão. Rebeca Maria, quem é? E Rebeca Todo Laurinha. mundo querendo saber quem é Rebeca. Rebeca, quem é você? Se apresente. Se apresenta aí, Rebeca, que eu não tô lembrado de você, não. Viu? Tá top, tá top. Vamos lá. Rebeca não se apresenta, não, hein? Fala aí, Rebeca. Rebeca tá com vergonha, pô. Porra, e aí? Não, Rebeca sou eu tô entrando com um e-mail de minha prima, pai.
O intervalo é Não é Rebeca. possível, Ingrid. Rebeca, brother. E Ah, aí a agora própria Ingrid foi E era fazer a piada Rebeca. com Rebeca. Eu falei, Rebeca é Ingrid, essa voz é de Ingrid. rapaz. Ó, pra Rebeca sou Ingrid eu. aí, quem é Rebeca, brother? Eu tô Não tem aqui, ninguém dando mais não, não, nome professor. Essa na Não, minha prova já lista. acabou com o povo todo aqui já. Você acha, velho? Eu tô achando vocês tão bem. Parecendo. Ontem Catarina tava tão elegante, cara. Né? O pessoal tá arrumado, tal, e etc. Foi piada, Cátia. Foi piada, foi piada, foi piada. Galera, vamos então. Ô, professor, Tá? Fala, Nelson, tá tranquilo, né, velho? tranquilo, professor. O professor coçou a orelha aqui, está anotado, mas só para recordar. Fale, meu Independente do rei. texto, se é a Constituição Federal que prevê, é imunidade. Se é qualquer outro Isso. tipo de lei, é isenção, certo? Se for por lei, é eleição. Isso, tá certo. Beleza? Se está na Constituição, a imunidade, se não está. Eu acho que pegar um café aqui para mim, hein? Vocês deixam? Só pegar um café, que eu tô sem café. Né? Esse dia eu estava tomando antibiótico, pô, o café ficou ruim, meu irmão. Peraí, Cátia, jogo rápido. Yasmin, apareça aí para a gente lhe conhecer, porque no presencial só rola seu nome. Agora ele vai iniciar a competência, né, gente? Competência agora. Foi do intervalo aqui, foi? Não. Não, ele só vai pegar um café. Pô, faltou energia aqui, velho. Essa aula vai ficar gravada, não vai? Vai ficar gravada num portal. É, mas eu não sei se dá tempo de assistir também. Essa aula está gravada, Henrique. Você está sendo gravado. Aí sua voz foi gravada. Aí Pô, agora na mestre, pergunta. faltou energia aqui bem agora, cara. No meio da aula. Vai ficar gravada aí. Então, Henrique também foi ganhador do sorteio ontem. E aí, Henrique, curtiu? Ave Maria, tá aqui meu manual. Pronto, irmão. Valeu, valeu, passa. Meu Né? manual. Valeu, valeu, valeu. Galera, E vamos eu não lá. ganho nada, né? Rapaz, Porra. Não tava. Só Cadê ganha você quem que não joga, só compareceu? ganha quem joga. Porra, vou... essa tem que joga. Rapaz, brincadeira, né, Henrique? Brincadeira. Ela não compareceu ontem. Como é que nem John? John ganhou, Henrique ganhou. Né? Fizemos o sorteio lá ontem. Valeu, galera. Né? Henrique ganhou, John ganhou. Parabéns aí. Vamos para competência. Vamos para competência. Beleza? Pessoal, posso ir? Tranquilo? Valeu, Gil. Valeu, valeu. Pessoal, competência, a gente tem que começar lembrando do artigo 7º do CTN. A competência é exatamente o poder que é dado aos entes políticos para instituir tributo, tá bom? É o poder que é concedido aos entes políticos para instituir tributo, fechou?
Então, esse poder é chamado de competência tributária. Ó, a competência tributária, a gente sabe que ela é indelegável e ela não se confunde com a capacidade tributária ativa, né? Que são os atos de arrecadação e fiscalização dos tributos que podem ser delegados de um ente de direito público a outro. Perfeito. Então, o caso de delegação de competência mais famoso que a gente tem é aquele do ITR, quando a União delega para os municípios né, os atos de arrecadação e fiscalização do ITR. Beleza, galerinha? Então, lembra disso, competência é uma coisa que cai muito, 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 competência é indelegável, capacidade tributária ativa é delegável, né? A gente tem que observar também que eu não posso confundir competência tributária com competência para legislar sobre o direito tributário, que está lá no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, quando diz que a competência é concorrente entre a União e os Estados. O que acontece é que, no âmbito da competência concorrente, cabe à União editar normas gerais sobre direito tributário. O detalhe todo é que as normas gerais sobre direito tributário, essas normas gerais, elas vão ser editadas através de lei complementar. Então, eu tenho que ficar ligado no seguinte, ó, dentro do cerne tributário, a Constituição Federal está no ápice, a gente vai ter aqui a lei complementar, porque ela vai instituir as chamadas normas gerais, né? Inclusive o artigo 146, inciso 3º da Constituição, vai trazer, né, o que é que compete à lei complementar e é estabelecer normas gerais, né, sobre direito tributário, especialmente o conceito de tributo, as espécies de tributo em relação aos impostos, fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Mas o tributo ele vai ser instituído através de lei ordinária. Beleza? O CTN foi recepcionado como uma lei complementar. Pessoal, aquela pergunta básica, João, eu vou levar até 4 horas, faço um intervalinho, a gente volta e vai levando até a gente conseguir ver quase tudo, tá bom, filho? Vamos lá. Lei ordinária pode modificar a lei complementar? Pode. Lei ordinária modifica a lei complementar? Modifica. Lei ordinária modifica a lei complementar naquilo que não for reserva de lei complementar. Beleza? Tranquilo, né? Galerinha, vamos fazer aqui a classificação, né? A classificação da competência. Nós temos aqui os chamados tributos de competência privativa. Qual o tributo de competência privativa? Os impostos, tá bom? Os impostos são tributo de competência privativa, tá certo? Por quê? Porque a União, parece que todos podem instituir impostos, mas espera aí, a Constituição diz qual imposto cada ente pode instituir, tá certo? Nós temos os tributos de competência comum, né? Comum, eu vou ficar com taxa e contribuição de melhoria, tributos de competência exclusiva, muito cuidado, porque o empréstimo compulsório ele é de competência exclusiva, mas as contribuições especiais não são de competência exclusiva, porque a gente acabou de falar, primeiro, a COSIMP, ela é de competência dos estados e dos municípios, do Distrito Federal e dos municípios. E as contribuições para o regime próprio de previdência social, elas são comuns
né, elas são comuns. O regime dos servidores públicos, essas contribuições são comuns. Beleza, galerinha? Tranquilo, facinho, então elas são comuns. Nós temos aqui também a competência residual. Na competência residual, pertence à União, né? A competência residual, eu vou ter o artigo 154, inciso 1º da Constituição, e eu vou ter o artigo 195, parágrafo 4º, também da Constituição. Ora, a União pode instituir os chamados impostos residuais, que não tenham, que sejam através de lei complementar, não tenham nem fato gerador, nem base de cálculo dos demais impostos já existentes, e não, sejam não cumulativos, e também a União ela pode instituir contribuição social residual, contanto que ela não tenha nem mesmo fato gerador, nem bases de cálculo das demais contribuições já existentes, e seja não cumulativa, e seja também por lei complementar. Ainda aqui, eu tenho a competência extraordinária, né, que é a competência também da União, que vai estar no artigo 154(2), né, da Constituição Federal, quando diz para a gente que a União pode instituir o imposto extraordinário de guerra, né, e é só para guerra externa ou sua iminência. Eu tenho a competência, né, cumulativa, né, que a cumulativa ela vai estar no artigo 147, né, que é que o Distrito Federal vai acumular a competência dos estados e dos municípios, e ainda também eu vou ter aqui que em território federal, né, eu vou ter uma acumulação de competências. Se o território não for dividido em municípios, cabe à União acumular toda a competência tributária, a dela com a dos estados e dos municípios. Mas se o território for dividido em município, a União acumula a competência dos estados e cada município vai ter a sua competência. E temos agora a competência compartilhada, né? A competência compartilhada, que é o IBS, né? Lá no 156, artigo 156A da Constituição Federal, quando diz para a gente que o IBS vai ter uma competência compartilhada entre estados e municípios. Deixa eu só apagar aqui, galera, para a gente poder continuar daqui para baixo. Tá certo? Sobre competência, a gente, né, também mata aí a questão que tinha para falar era isso, tá bom? Então, o que a gente tem aí de competência é exatamente isso, né? Vamos passar para falar, então, sobre a questão da legislação tributária, tá certo? Posso ir? Como é que está aí? Posso caminhar para frente? De boa? Fácil? Pronto, fluindo. Pessoal, está sendo útil? Estão relembrando conceitos básicos aí? Só para vocês terem uma ideia, tudo que a gente está falando aqui está baseado, é um semestre, é uma unidade na faculdade, tá? A gente está terminando uma unidade de faculdade aí, tá? Então, o negócio é mais complicado do que você pode imaginar, na verdade, né? Mas é uma unidade inteira de faculdade. Gil, tá tranquila também? Pronto, deixa eu apagar isso aqui, galera, só para a gente... Eu acho que eu tenho que fazer uma folha maior como quadro, né? Porque estão as 10 folhas na próxima vez aí. Pronto. Sobre legislação, gente, a gente fez até questão de tratar um pouco dessa temática, né? Essa semana, né? A legislação tributária, a gente vai ter uma base
no artigo 96 do CTN. O artigo 96, ele vai trazer para a gente o seguinte: legislação tributária é o complexo de normas que vão tratar sobre o direito tributário. Eu não posso considerar que legislação e lei são a mesma coisa, tá bom? Então, quando o Código Tributário falar de lei, ele está falando de lei estrito sensu. Quando o Código Tributário falar de legislação, aí é uma coisa mais ampla, tá bom? Aí ele está falando de decreto, de normas complementares e por aí vai. A primeira da legislação tributária é a lei, né? E aí você vai ter uma reserva de lei que está no artigo 97 do CTN. Cabe à lei instituir tributo, cabe a lei instituir e extinguir, cabe à lei majorar ou reduzir, salvo as exceções constitucionais, cabe à lei instituir penalidade, cabe à lei tratar sobre suspensão, isenção, exclusão do crédito tributário, sobre penalidade, quer dizer, tudo isso é reserva 97, vai trazer para a gente que isso é reserva de lei, beleza? Aqui dentro, eu vou botar como observação, né, porque a gente tem sempre a questão da medida provisória, tá bom? A medida provisória que vai estar no artigo 62 da Constituição Federal, ela não é, a medida provisória, ela não é lei, mas ela tem força de lei. Medida provisória pode instituir tributo? Pode. Pode instituir imposto, pode instituir taxa, contribuição de melhoria? Pode. O que não pode, a medida provisória não pode tratar de tributos que são reserva de lei complementar. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto seletivo, imposto residual, IBS, contribuição social, né, contribuição social residual, contribuição sobre bens e serviços, CBS, nada disso pode ser tratado por medida provisória, porque ela não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Aqui vem também os chamados tratados, ó. Os tratados, muito cuidado com a redação do artigo 98 do CTN. Os tratados em matéria tributária, eles são recepcionados com força de lei ordinária, beleza? Eu até trago isso aqui no livro, né? Quando a gente fala de legislação, eu lembro que eu dava aula com conhecimento, né, muito focado na questão da, como é que se diz? Da questão do direito internacional, né? O tratado ele é recebido como lei, ou como norma infraconstitucional e supralegal. Em verdade, quando eu fui fazer o livro, que eu fui procurar essa tese, eu vi que essa tese estava meio, né, por fora. Na realidade, o tratado ele é recepcionado com força de lei ordinária, só que ele deve ser, olha como é que está a redação do 98, ele deve ser observado pela legislação que sobrevenha, né? Então, ele não pode ser descartado por outra lei federal, por outra lei ordinária. Então, o tratado, né, ele vai colocar aqui para a gente, os tratados e convenções internacionais revogam e modificam a legislação interna e serão observados pelas que lhes sobrevenham. O STF trata isso como o princípio da especialidade. Uma lei federal, uma lei ordinária não pode revogar tratado. Por quê? Porque tratado é denunciado, tratado não é revogado, precisa de uma denúncia, um ato internacional. Então, ficou bem colocado aí o CTN, né? Mas ele entra com força de lei ordinária e a gente o que mais tem é tratado de mútua cooperação tributária entre os países, beleza? Tratado de mútua cooperação tributária entre os países. Minha galera, esse meu livro
Ele está já para cá fazendo vergonha, por isso que eu não levo mais ele para aula, porque ele realmente está fazendo vergonha aqui dentro. Depois a gente vem com os decretos. Decreto, artigo 99 do CTN, quando os decretos vão colocar para a gente o seguinte, observa bem, os decretos eles regulamentam a lei e eles vão ser editados nos exatos limites da lei, ele não pode inovar, né? Ele não pode estender o que a lei traz para a gente, tá bom? Vamos lembrar só que a gente tem decretos autônomos, que são esses que fixam alíquotas, são chamados de decretos autônomos, e tem os decretos regulamentares, que são esses que regulamentam os tributos, como é o caso do regulamento do ICMS, regulamento do IR, e por aí vai, tá bom? As normas complementares. As normas complementares, que estão no artigo 100, né, são complementares das leis, dos tratados e dos decretos. As normas complementares, eu tenho aí 4 incisos, né, e vai trazer para a gente que são normas complementares dos atos normativos, as decisões de órgãos singulares ou coletivos, as práticas reiteradas pelas autoridades administrativas e os convênios que celebram os entes públicos, tá bom? Galerinha, observando bem aqui, eu quero lembrar para vocês, né, do artigo 108, porque o que é que vai integrar a norma tributária? A norma tributária ela vai ser interpretada sendo integrada pela analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. E a gente chamou a atenção que o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo e o emprego da equidade não pode dispensar tributo. Quero chamar a atenção também de vocês sobre a questão relacionada com a interpretação literal, né? A interpretação literal dos dispositivos, lá no artigo 111, quando ele diz para a gente que vai se interpretar literalmente as questões da suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa de cumprimento de obrigações acessórias. Lá no artigo 112, né, ele está falando para a gente da questão relacionada com o princípio da indúbio pro contribuinte. Então, quando eu estou falando de infração, se eu tenho uma dúvida sobre o que deve ser aplicado e o que não deve ser aplicado, a gente vai seguir para o indúbio pro contribuinte. Fechado? Galera, depois daqui, a gente cabe entrar em obrigação tributária. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho da gente, me dá aí 15 minutinhos, podem ser? Só para a gente tomar uma água, um cafezinho, né? Dar uma aula na tela é uma aula mais complicada, e a gente já volta, 4 horas em ponto a gente volta. Que tal? Pode ser? Foi? Vou parar de compartilhar. Pronto, parei de compartilhar aqui agora, né? Vou parar a gravação, então, 15 minutos, 4 horas, eu retorno e a gente já volta gravando, tá bom? Segura aí, 15 minutinhos.